Mas quando que foi que a gente deixou de ser democracia, assim, exatamente, na sua É opinião? que você não tem um botão de liga e desliga na democracia, né? É claro que quando a gente está falando de democracia, e essa palavra foi meio que capturada hoje pela esquerda, né? Qualquer coisa é democracia. Democracia é quando eles ganham. Quando É a direita exatamente ganha. isso. É. Democracia é o grupo deles no poder. Esse é o sinônimo de democracia para a esquerda hoje em dia. Exato. Então eu vou. Você tem razão, tá? Numa parte. O, quando os pais fundadores americanos criaram o país, né? Tem a frase famosa, acho que do Ben Franklin, que é que tipo de governo vocês vão ter? E ele fala, uma república, se vocês conseguirem conservá-la, né? Mas assim, eles não queriam uma democracia pura. E nos Estados Unidos se chama isso de. Eles diziam o seguinte: o que é uma democracia pura? Uma democracia pura são dois lobos e um cordeiro decidindo o que tem para jantar. Pode Isso crer. é uma democracia pura, né? Então, o que os pais fundadores criaram aqui, que é o modelo que o mundo inteiro copiou? Especialmente quem discutiu mais isso foi o James Madison, e deram o nome disso de dilema madisoniano. Tem um nome bonito, né? Por causa do James Madison, que é um dos criadores da Constituição americana. Ele dizia o seguinte: como é que você consegue ter um governo que expresse a vontade da maioria e, ao mesmo tempo, proteja os direitos da minoria? Então, esse é o conceito por trás do que se chama das democracias modernas. Ela não é uma democracia pura e simples, onde a vontade da maioria sempre prevalece. Por quê? Porque a minoria tem determinados direitos. E você conseguiu garantir isso, esses direitos, primeiro reconhecendo que tem direitos que eles são inalienáveis, ou seja, nem que a maioria queira, eles podem ser alienados. Isso está na Declaração da Independência dos Estados Unidos. A liberdade de expressão é um desses direitos, não? Inspirado no John Locke, né? Mas o Thomas Jefferson, quando escreve a Declaração da Independência, que é o documento de fundação dos Estados Unidos, ele fala assim: nós consideramos essas verdades auto-evidentes, que todos os homens são criados com direitos inalienáveis dados a eles pelo seu Criador. Ou seja, você tem que ter esse direito, ele vem de algum lugar. Ele não é o governo que dá, é o seu Criador que te deu, você nasceu com eles. Uhum. Por isso que não, é impossível democracia moderna ateia, né? Porque o direito vem de onde, então? Pode crer. E dentre esses direitos estão, segundo o Thomas Jefferson, a vida, a liberdade e a busca da felicidade. São só esses três direitos. O John Locke tinha escrito originalmente a vida, a liberdade e a propriedade, mas o Thomas Jefferson achou por bem colocar a busca da felicidade. Então, esses direitos são os naturais. Depois, esses direitos, quando você faz a Constituição americana, eles são mais bem formatados através do Bill of Rights, né, que são as 10 primeiras emendas da Constituição americana. E aí você tem os direitos que hoje nós reconhecemos nas democracias naturais, que são o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de imprensa, o direito à liberdade religiosa, o direito, no caso da legítima defesa, no caso da segunda emenda, o direito de reunião pública, né, de manifestar publicamente, fazer passeatas, partidos, manifestações, etc. Partidos não estavam ainda na conta, mas está incluído. Mas está incluído no conceito da liberdade de expressão, que é absoluta. E é interessante que a forma como a Constituição americana é escrita é a seguinte: se você olhar no Brasil, o artigo 5º da Constituição brasileira fala assim: todo mundo tem direito à liberdade de expressão. Né? Nos seus todos os incisos, o artigo 5º da Constituição brasileira é o que lista os nossos direitos. Todo brasileiro tem o direito à liberdade de expressão. É proibida a censura prévia, não sei o quê. Na Constituição americana, é feito ao contrário, que chama do direito negativo. Ela fala assim: o governo não fará nenhuma lei cerceando a liberdade de expressão. E por que essa distinção é importante? Porque na lei brasileira, no direito positivo, chamar assim,
o Estado te concede os seus direitos. Na Constituição americana, os seus direitos, eles são dados a você por Deus. A Constituição protege, não o seu... ela não te dá os seus direitos. Ela protege você, o indivíduo, e as liberdades do indivíduo do Estado. Uhum. Então, os direitos já são seus. Inalienáveis, segundo a Declaração da Independência. Né? Inalienáveis é aquilo que não pode ser tirado, nem por você mesmo. Se você quiser abrir mão, você não pode. Porque eles não são seus. Eles são do Criador. O Criador deu a você. Então, eles são inalienáveis. Então, distinção. Mas eu estava falando da democracia, de por que o Brasil não é uma democracia, sob nenhum aspecto. Porque hoje você não tem... Eu lembro que eu falei vontade da maioria e direitos da minoria. A vontade da maioria não é expressa no Brasil. Por vários motivos. E alguns já são mais antigos. Você tem um sistema de representação que é louco, que é um sistema onde os partidos têm muito mais escolha sobre quem serão os representantes do que o próprio povo, sistema de lista, etc, etc. Você tem esse problema representativo. Hoje, para as eleições presidenciais, não é o Paulo que acha que as eleições foram fraudadas ou não. Irrelevante a opinião do Paulo a esse tema. Você tem 40% da sociedade brasileira que acha que foram. Então, e 40% da sociedade brasileira são dezenas ou uma centena de milhão de pessoas. Fora que é difícil de saber esse número de verdade, porque existe até um medo social imposto de se criticar o processo eleitoral de qualquer forma, né? Fora o viés das próprias pesquisas que avaliam esses números. Mas o fato é indiscutível. Você tem pelo menos dezenas de milhões de brasileiros que não confiam no seu processo eleitoral, graças à forma que ele foi conduzido pelas suas autoridades. Exato, você não precisa... Desculpa, fala aí. Não. Então, assim, a vontade da maioria não está sendo preservada. Ou não se sabe em que grau a vontade da maioria está sendo preservada. Agora, os direitos das minorias, quais foram os direitos das minorias que não foram suspensos pelo Estado juristocrata no último ano? Sim, sim. Né? Um pouquinho mais. Mas o direito à liberdade de expressão foi tolhido, assumidamente tolhido, com inclusive Carmen Lúcia dizendo que era só um pouquinho, e o Roberto Jefferson acho que fez uma ilustração um pouco dura, mas não por isso imprecisa a respeito dela. Essa Carmen Lúcia se queimou bastante com essa. Era melhor não ter falado nada do que falar, dar esse pitizinho e depois, quando acontece o que ela falou que não poderia acontecer, ela se cala e some, porque aí você perde todo o respeito. Né? Mas eu vou te dizer por quê. Porque, no fundo, ela é uma daquelas que tem a mesma mentalidade que eu falei lá no início, que é o seguinte, o Alexandre tem que fazer o que ele está fazendo, porque se não for desse jeito, não tem outro. Então tem que censurar mesmo, porque se não censurar, não tem outro jeito de combater esses caras. Por que você acha que ela deu aquela frase lá? Por que ela deu aquela opinião durante o julgamento, assim? Porque será que é uma questão moral interna do ser humano, Carmen Lúcia, que começou a se sentir mal pelo que eles estavam fazendo? Por que ela deu aquela fala, assim, na sua opinião? Porque ela falou que é óbvio. Que o Alexandre está suspendendo o direito à liberdade de expressão, assim como o direito à liberdade de reunião, assim como o direito à liberdade de imprensa, assim como o devido processo legal, assim como o próprio sistema acusatório. Tudo isso é sabido, eles sabem, os caras estudam direito, não é que eles não sabem. Então, o que ela está verbalizando ali é o óbvio. Por que ela verbalizou o óbvio se foi para sinalizar a virtude para um grupo de olha como eu sou limpinho, olha como eu sou pura, mas eu estou deixando só dessa vez. É o que o Roberto Jefferson fala no seu sentido. Ai, não, eu sou uma moça muito limpa, mas olha, só dessa vez. Ai. Não sei. Se foi um lapso ali naquele momento, também não sei. Se foi um início da demonstração de um limite de outros ministros que estão cedendo à vontade do Alexandre de Moraes, também não sei. O que se passa na cabeça da Carmen Lúcia, e eu não acho a Carmen Lúcia muito brilhante, é difícil de avaliar. Ela não é a faquinha mais afiada da gaveta, ela não é uma grande jurista, né? Ela está lá porque foi o que deu ali. Network, né?
Network, sistema de cotas para mulheres e tudo mais. Não tá lá por competência. Camille Lúcia, competente? Nenhum deles está lá por competência, de verdade. Não, o Alexandre... Não. O Alexandre tá lá por competência? Não. O Alexandre sempre foi tido como um craque como jurista. Era tido como fake news isso aí, né? Não, mas olha, as pessoas que estudam com os livros do Alexandre falam que são monstros. O próprio Gilmar Mendes é um jurista qualificado, o Barroso é o pior deles, é o mais ideológico de todos eles, mas é um cara mais erudito e tudo mais. Illuminati, claro, né? Eu acho até uma pena chamar de erudito, que outro dia o Barroso fala muito sobre iluminismo e, no entanto, ele não reconhece que o que eles estão fazendo é desfazendo todas essas conquistas de liberdade que eu citei aqui, que foram o cerne do iluminismo britânico. Então, assim, todas essas liberdades que eu citei, que foram apuradas e verbalizadas. Eu estava falando de John Locke aqui. John Locke surgiu com muito do que eu estava dizendo aqui. Tudo isso é processo do iluminismo. E, no entanto, eles estão destruindo todos os processos do iluminismo. Oi, tudo bem? A essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.